Olá, amigos! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço aos amigos cristãos, espíritas, católicos, você de todas as partes que sempre tem nos acompanhado nas redes sociais. Um abraço fraterno. Eu sou o evangelista Hermes Fiório e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que está no Salmo 51. O Salmo 51, ele é o registro da agonia da alma de Davi. Davi, ele cometeu um erro trágico em sua vida. Após o seu terrível adultério e assassinato, ele usou algumas coisas para encobrir o seu pecado. Davi, ele dá um banquete ao marido da mulher que ele adulterou. Davi, ele acabou ali encomendando a morte daquele homem, do marido da mulher que ele adultera. E Davi, ele acaba se casando com aquela mulher. E tudo parecia estar indo muito bem. Tudo parecia perfeito. Todas as provas, aparentemente, haviam sido apagadas por Davi. Porém, dos olhos de Deus, essas provas não haviam sido apagadas. Deus então envia até Davi o profeta Natã, para que o profeta viesse então a conversar com Davi. E então Natã, ele conta uma história. E Davi, ele diz, ao fim da história, esse homem tem que morrer. Natã então diz, Davi, esse homem é você. Olha que coisa impressionante. E mediante a tudo aquilo que Davi havia feito, Davi ele escreve o Salmo 51, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. E no momento de agonia da sua alma, Davi espreme aquela ferida e se conserta com Deus. E eu quero meditar com você alguns versículos do Salmo 51, para que nós possamos experimentar em nossas vidas restauração de Deus. Eu quero meditar com você no versículo 3 do Salmo 51. E essa mensagem ela traz como título: Como ser restaurado por Deus. Preste atenção, Salmo 51, versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e foram muitas que Davi havia cometido, como eu já comentei com você alguns minutos atrás. E o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Olha aí. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha aí. Eu quero ler com você o versículo 7.
Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aqui eu quero meditar com você no versículo 3, como nós lemos anteriormente. Como ser restaurado por Deus. Primeiro passo para que eu e você possamos ser restaurados por Deus é reconhecer o pecado. É reconhecer que falhamos. É reconhecer que nós erramos diante de Deus. É reconhecer que nós pisamos na bola, que nós falhamos, que nós caímos, que nós demos ouvidos à voz do pecado, que nós semeamos na carne, dela vamos colher as consequências. E Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi, ele é convicto do seu erro. Isso é o primeiro passo para a nossa restauração. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Elas estão dormindo comigo dia e noite. Elas estão comigo como se fosse a minha sombra. As minhas transgressões estão me acompanhando dia e noite. E o meu pecado está sempre diante de mim. Meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esta mensagem, o primeiro passo para que você seja restaurado por Deus é nós reconhecermos nossas transgressões, é reconhecer que falhamos, é reconhecer que caímos, é reconhecer que nossos pés escorregaram. E ele declara no Salmo de número 32, versículo 3, enquanto me calei, os meus ossos, eles envelheceram pelo meu bramido o dia todo, pois dia e noite a sua mão pesava sobre mim. Olha que declaração do salmista. Enquanto eu guardei meu pecado, enquanto eu calei, enquanto eu ocultei, os meus ossos envelheceram. Então, para que sejamos restaurados por Deus, o primeiro passo é reconhecer que errou, é reconhecer que pecou, é reconhecer que falhou diante de Deus. Segundo tópico, versículo 4, está escrito: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Precisamos reconhecer que tudo é feito diante de Deus. Davi errou perante a mulher. Davi errou perante a nação. Davi errou mandando matar o marido da mulher. Mas o maior de todos os erros e pecados estão diante de Deus, dos olhos do Senhor. Nós nada pecamos, nós nada escondemos, melhor dizendo. Dos olhos de Deus nada podemos esconder. Dos olhos de Deus nada podemos ocultar. E olha que declaração tremenda, ele diz: contra ti somente pequei. Quando pecamos, quando erramos, quando falhamos, quando vacilamos, quando cedemos à tentação, é contra Deus que nós estamos pecando. É contra Deus que nós estamos errando. É contra o Senhor. É claro que magoamos pessoas, entristecemos pessoas. É claro que nós deixamos pessoas feridas. Mas a maior afronta, a pessoa que se chateia muito conosco, é o Senhor Deus. E para que sejamos restaurados, precisamos entender que nós pecamos contra Deus.
tudo está sendo feito diante dos olhos do Senhor. Para nós encerrarmos essa meditação, nós precisamos reconhecer que a nossa natureza é má. Versículo 5: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o salmista Davi, ele declara que a sua natureza é má, sua natureza é pecaminosa, mas ele diz no versículo 6, certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, minha natureza é má. Eu caio, eu vacilo, eu escorrego, eu cedo às tentações, mas o Senhor está comigo. O Senhor é quem me perdoa, o Senhor é quem me purifica, o Senhor é quem me lava. E a palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas iniquidades. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mesmo se eles forem vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a alva neve. Então, para que sejamos restaurados por Deus, nós precisamos reconhecer o pecado. Nós precisamos reconhecer que todo pecado é feito diante de Deus. Nada está oculto aos olhos dele. E reconhecer também que nossa natureza, ela é má, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando a gente retém o pecado, quando a gente não vive uma restauração plena diante de Deus, a nossa vida não dá certo. É um passo para frente, dois para trás, não saímos do lugar. Mas quando há reconhecimento do pecado diante de Deus, quando há confissão, quando há o arrependimento, eu vivo libertação, eu experimento paz, eu experimento alegria, eu prospero, não só em sentido financeiro, mas a minha vida espiritual prospera, minha casa prospera, meu trabalho, tudo prospera em minha vida. A cura quando há restauração, a bênção de Deus quando há restauração. Que você possa meditar nesta palavra, se apegue a esta palavra, creia nesta palavra, ela é a verdade que liberta. Está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Davi foi livre do pecado. Davi foi livre da culpa quando ele confessou o seu pecado e o deixou, se arrependeu. Ele experimentou a graça de Deus em sua vida. Creia nessa verdade. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima mensagem em nome de Jesus. Deus te abençoe.